pela sua graça, completamente imerso na sua graça, completamente envolto pela sua graça, Pai. Obrigado por essa graça que nos resgatou, que nos trouxe de volta aos teus braços. Aleluia. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando de uma vida sem princípios ou sem propósito. Ao contrário, quando falamos de graça, é que nós reconhecemos que nós fomos resgatados para uma vida de princípio e propósito. A graça não é uma licenciosidade para uma vida imoral, pelo contrário, é uma capacitação para vivermos do jeito que Deus deseja que a gente viva. Sabemos, Senhor, que o pecado não nos faz bem. Nós sabemos a dor que é isso do erro. Nenhum viciado se sente bem com o vício, como ninguém que está envolto em pecado se sente bem com o pecado. Mas a sua graça nos liberta do vício do pecado, da necessidade de permanecer no erro, da necessidade de voltar a cometer aquilo que ao mesmo tempo nos agradava na carne, mas nos distanciava dos seus braços no Espírito. Quando eu recaio na sua graça, é quando eu recaio nos seus braços. Sua presença manifesta está cheia de graça e de verdade. Nós percebemos no nosso espírito a sua presença manifesta nesse lugar, não por causa do nome da placa ou das paredes, mas por causa de um povo que se reúne em seu nome nesse lugar. Porque nesse momento nós oferecemos um sacrifício de adoração, lábios que adoram ao Senhor. Mas não somente lábios que adoram, vidas que adoram. Nós não te adoramos, Senhor, da boca para fora. Nós não te adoramos de uma maneira performática. Não te adora para mostrar para as pessoas que nós te adoramos. Jesus disse para a mulher do poço de Samaria que o Pai procurava os verdadeiros adoradores, que adoravam Ele em espírito e verdade. Nós adoramos em espírito e verdade. Nós adoramos em verdade porque a gente faz esse momento aqui algo para as pessoas verem, ou nem mesmo para Deus ver. Deus enxerga o que ninguém vê, Deus enxerga o coração. Você não acha isso bom? Deus enxergar o seu coração. Eu acho a melhor coisa. Porque eu percebi que eu sou uma pessoa péssima de performance. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de mostrar. Pode ser que você seja uma pessoa. Tá falhando, tá? O microfone? Tá rolando. Eu grito sem ele, se for preciso. Eu sou ruim de performance, eu sou ruim. Talvez você seja assim, alguém que tem dificuldade de mostrar, de comunicar o seu sentimento, por exemplo. De comunicar quem você é de verdade. Não acontece isso. Às vezes você é uma pessoa que teve uma criação bruta. E a sua linguagem do amor pode ser até um pouco bruta. Acontece. E tem uma linguagem fechada. Ama, mas não sabe mostrar que ama. Muito bom que no Senhor a gente não depende disso.
gente adora Ele em espírito. É por dentro. Ele sabe qual é a intenção do meu coração e do seu coração quando a gente canta para Ele. A gente levanta a nossa voz para poder cantar esses louvores para Ele. Sabe, a gente pode estar só, eu sei que não, mas algumas pessoas podem cantar da boca para fora, cantar para mostrar que está cantando, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito. O espírito é invisível. Veja o que se passa no seu coração. É por isso que Ele recebe essa verdadeira adoração, que é a que se passa no seu coração. O jeito que você está aqui, o jeito que você adora Ele, o motivo pelo qual você está aqui, o verdadeiro motivo pelo qual você veio, é o que importa. Mais do que o jeito que você faz as coisas. Alguns gostam de levantar as mãos, de cantar, de pular, de correr, de gritar. Isso são manifestações legítimas. Amém? Justamente porque cada um reage de uma forma. Tem gente que é mais introspectivo, tem gente que ajoelha, que senta e não importa. Não existe um jeito correto de fazer as coisas por fora. O jeito correto é por dentro. O jeito correto nosso de fazer as coisas não é performático como a gente aprende no mundo. O mundo nos ensina como a gente deve aparentar e a gente acostumou a treinar os olhos das outras pessoas segundo a nossa aparência. Tá tudo bem, vista-se bonitinho. Tá tudo bem, se comporte como uma pessoa educada. Mas entenda que Deus enxerga muito além disso. E para mim isso é uma boa notícia. Porque eu nunca tive um senso estético muito bom. Tem as músicas do Andrezinho que fala pra gente dançar, eu sou um péssimo dançarino. Eu me movimento parecendo o boneco do posto. Sabe? O importante é que Deus sabe que no meu coração, independente da minha expressão externa, se efusiva ou introspectiva, Deus sabe o que se passa no meu coração. Eu acho isso muito bom, porque se não tem um jeito certo externo, tem um jeito certo interno. O jeito certo é render-se a Ele. Talvez isso não afete quem você é externamente, mas de alguma forma sempre afeta. Pode ser que no seu interno, a sua expressão externa de adoração seja chorar, e está tudo bem. Pode ser que na sua adoração interna, a sua expressão externa seja correr, está tudo bem. O importante é a gente aprender a perceber por dentro como funciona a nossa adoração. E é por isso, é por causa dessas coisas que a gente tem esse momento da música. É por isso que as luzes abaixam. Quanto menos a gente se conectar na performance dos outros, e quanto mais a gente prestar atenção no que a gente está fazendo, mais faz sentido o que a gente está fazendo. O tempo da música não é um tempo de esperar o pessoal chegar. Pelo contrário, é um tempo da gente se entregar em adoração. Claro, a gente aprende, é verdade,
A nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Mas existe sim uma expressão no canto, no louvor, no elogio a Deus. E tudo que a gente canta aqui faz sentido com o que a gente crê. O que nós cantamos agora é que a gente está seguro nos braços do Senhor. Isso precisa ser verdade. Isso em si já é uma ministração da palavra para a gente. Se você chegou aqui com qualquer ansiedade, Paulo ensina aos Filipenses para a gente apresentar as nossas súplicas ao Senhor. Hoje é quinta-feira, irmãos. Quinta-feira é um dia de ansiedade. Um dia que nós vivemos a ansiedade da semana inteira, não é? O mundo nos inunda com isso, né? Mas o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, ela também nos alcança no mesmo lugar da adoração. É no espírito, é no coração. O mesmo coração que adora é o coração que é regado pela paz. Por que às vezes a gente tem dificuldade de alcançar a paz que excede todo entendimento? É que talvez a gente busca e adora externamente. Se a gente faz de coração, a gente recebe no coração, independente do que esteja acontecendo externo. Porque tudo é pela fé, a vida do justo é pela fé. Amém? O justo vive pela fé. A fé não significa que é cega porque você não enxerga. A fé não é cega, amém? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Uma pessoa cega, ela está viva, mesmo que ela não enxergue. Ela toca, percebe, sente. Ela sente o calor do sol sem precisar enxergar o sol. Ela sabe que é de dia por causa do calor do sol. Nós sabemos que não precisamos ficar ansiosos por causa do que está no nosso coração. Eu queria que antes da gente entrar, eu acho que talvez eu já entrei, né, no momento de ministração, que a gente faça um momento de adoração ao Senhor, no sentido de apresentar para Ele os nossos pedidos. Eu costumo fazer isso no final, mas hoje eu estou mudando. O seu coração vai estar muito mais aberto, livre, para receber a palavra, se ele estiver livre de ansiedade, não é? É difícil. Às vezes a gente busca a igreja querendo uma solução, querendo uma palavra específica, mas a cabeça está tão cheia. E talvez a cabeça comande naturalmente o coração, mas quando a gente está cheio do Espírito, nosso Espírito comanda também a nossa cabeça. Amém? Vamos cantar essa música mais uma vez. Mas eu quero que você tenha uma intenção de louvor e adoração ao Senhor. Se tem algo no seu coração que está pesando, a gente foi resgatado para viver na graça. A graça é uma vida leve. Amém? Eu queria que a gente ficasse leve nessa noite. Amém? Vamos fazer esse culto de verdadeira adoração ao Senhor. Pai, nós entregamos ao Senhor
as nossas dúvidas. Nós te entregamos. Tudo aquilo que tem dificultado a gente de perceber a sua graça, perceber o seu amor, tudo aquilo que coloca em dúvida o seu caráter, a sua bondade. Nós te entregamos. Irmãos, você não entrega isso em pensamento ao Senhor, você precisa falar. Você precisa botar para fora. O Reig diz que naquele texto de Marcos 11, qualquer que disser esse monte e acreditar no que diz, será feito o que disser, não é isso? Mas crer no que foi dito. E algo que ele dizia sempre é que esse versículo ele fala para você dizer 3 vezes e crer uma. É aquilo que a gente crê. Amém? Comece a dizer: eu entrego, Senhor. Eu entrego esse problema para o Senhor. Eu entrego, é seu. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, mas eu te entrego, Pai. Eu te entrego. Eu te entrego essa dificuldade. Eu te entrego. Eu peço sabedoria para lidar com isso. Eu não sei como lidar. Eu reconheço a minha incapacidade de lidar com todas as coisas. Esse mundo é muito difícil. Esse mundo é muito complexo. Eu não sei de todas as coisas. Eu tenho limitações, eu tenho debilidades, eu tenho dificuldades. Eu preciso da sua sabedoria, eu preciso da sua graça para me ensinar o que eu tenho que fazer. Eu cansei de andar sozinho, eu cansei de tentar fazer as coisas sozinho. Sabe, irmãos, quando você toma essa atitude, você diz para Deus: pronto, agora você pode agir, Pai. Agora o Senhor pode agir. Eu estava tentando agir sozinho, agora o Senhor pode agir. Eu estava querendo fazer e agora eu não consigo. Eu não consigo. Eu te apresento. Toma, Pai, é seu. Eu não sei como resolver isso. Eu não conheço o futuro, mas o Senhor conhece o futuro. Eu não conheço o coração das pessoas, mas o Senhor conhece o coração das pessoas. Eu não sei qual seria o melhor caminho, mas o Senhor conhece todos os caminhos. E o Senhor me ama, o Senhor me amou. A sua palavra diz que o Senhor imolou o cordeiro antes da fundação do mundo. Tudo já estava pronto antes que eu mesmo nascesse. O Senhor me conhece antes do ventre da minha mãe. O Senhor me deu um dom, um propósito, um chamado antes mesmo que eu viesse parar aqui nesse lugar. Antes que eu estivesse hoje, nessa quinta-feira, nesse lugar. Então, Pai, eu te entrego. Eu te entrego tudo, Senhor. Eu te entrego tudo. Aleluia. Eu te entrego tudo, Senhor. Eu te entrego tudo, Senhor. Meu amado, receba tudo. Entregue tudo para Ele. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba
receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Aleluia. Marcos 11:22. Jesus diz assim: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro. Rapaz, Jesus dizer que assegura uma coisa. Fala a verdade. Ele diz que ele assegura. Ele é a palavra que se fez carne. Ele é o autor da vida, autor e consumador da nossa fé. Ele é a própria expressão da verdade. E ele diz que ele te assegura que se alguém, tem alguém aqui? Disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, aleluia, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Qual que é o jeito de receber as coisas? Dizer, não crendo que vai receber, crendo que já recebeu. Por quê? Que eu tenho que crer que eu já recebi, e eu tenho que dizer, primeira coisa, Jesus já morreu. E se ele já morreu, ele já fez o que tinha que ser feito. Algumas pessoas acham que a gente tem que convencer a Deus nos dar alguma coisa. Ele nos deu o Filho dele. O apóstolo Paulo vai dizer que se ele não nos negou o próprio Filho, como ele não nos dará, e de graça, todas as coisas. O nosso erro é pedir alguma coisa que ele já nos deu. Se ele já te deu, não é mais promessa, é herança. Promessa eu aguardo, herança eu tomo posse. Então ele diz para você dizer. Agora, se ele diz para você dizer, fé é o que? A certeza das coisas que eu não vejo. Ou seja, o que é fé? É acreditar que o que Deus diz é verdade. Jesus é Deus. Eu não tenho uma dúvida estranha aqui. Jesus é Deus, gente. Obrigado. Se ele diz algo, eu tenho que acreditar no que ele diz, não é? E o que ele disse aqui? Que se eu disser, tem muito a dizer, né? Que se eu disser esse monte e não duvidar, mas crer que já aconteceu, vai acontecer. Não é isso que ele diz? Então eu tenho que discutir se eu devo dizer ou não. O que eu tenho que fazer? Dizer. Não é uma fé cega, é uma fé obediente. E aí ele fala: tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam. Eu não tenho que pedir muito não, gente. Ele está falando para pedir. Olha a dificuldade que a gente tem de pedir às vezes. Talvez você tenha dificuldade de pedir, porque tem coisa que não é muito certa, né? Mas nesse caso eu estou falando para coisas que são listas e que vão te trazer paz. Eu não estou falando de pedir cobiças. Realmente Deus não vai te dar nada que seja fruto de uma cobiça.
que seja fruto de bênção. Ele não está com a mão dele escondida da gente, não. Ela está estendida. Amém. Por isso que Jesus disse que a nossa fé precisa ser como a de uma criança receber o reino. Criança tem muito mais facilidade dessas coisas. Mas vamos ser criança nessa noite. Peça. Receba tudo. Eu te entrego tudo. E aí, eu te entrego tudo. Existe em mim. Eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhe perdoe os pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Sabe, irmãos, não tem coisa que pese mais no nosso coração do que a falta de perdão. Não tem coisa mais venenosa para o coração de um crente do que a falta de perdão. E não existe mais algo que seja mais contrário ao coração de um verdadeiro adorador do que a falta de perdão. Eu acho esse tema da falta de perdão tão interessante, porque ele é o beabá do cristianismo. A gente só está aqui recebendo essa graça. A gente só pode adorar a Deus em espírito e verdade. A gente só pode ter o Espírito Santo habitando em nós porque nós fomos perdoados. Talvez a gente ache que a gente não fez nada de tão grave. Talvez seja isso. Talvez a nossa dificuldade de perdoar é porque a gente não entende a gravidade do que a gente fez. Porque a gente nasceu num mundo em que todo mundo pecou e foi destituído da glória de Deus. Então a gente tem por comparação pessoas que erraram igual ou pior do que a gente. E aí quando alguém erra contra a gente se sente injustiçado. A humanidade errou feio contra o Criador. E tudo que a gente fez na nossa vida, todo ponto, cada passo que a gente tomou, sem a consideração do nosso Deus, do nosso Pai, foi uma ofensa a Ele. E Ele deu o perdão de cada erro, de cada cobiça, de cada adultério, de cada avareza, de cada arrogância, de cada julgamento, de cada fofoca. Ele nos concedeu esse perdão, não para a gente continuar fazendo misericórdia, mas para a gente escrever uma história nova com Ele. É isso que Ele fez. Sabe, a gente tem que estar disposto a fazer isso. Pessoas que fizeram menos até, aliás, muito menos. A falta de perdão bloqueia o recebimento da graça. Bloqueia. Não tem como você receber essa graça
se você não é um dispenseiro da graça. Nós não somos lagoas de graça, nós somos rios de graça. A graça não vem e para na gente, ela flui através da gente. Você foi perdoado por Deus. Então perdoe. Tem gente que tem tanta coisa para perdoar, tanta gente para perdoar. Sabe, esse coração cheio de amargura é ruim, faz mal para você. Você já percebeu isso? Não já? Não estou contando novidade nenhuma não. Você sabe que faz mal. Porque o mundo é mau e as pessoas são más e a gente fica remoendo e revivendo. E cada vez que a gente deixa de perdoar alguém, a gente revive de novo a ofensa. É como se toda vez que a gente lembrasse, a pessoa tivesse machucado a gente de novo. É ruim. O perdão vai te libertar disso. E vai libertar a pessoa também. Na verdade, a pessoa talvez já está até livre. Deixa eu te contar uma coisa triste para você, se você não quer ficar livre disso. Talvez alguém que você guarda mágoa no coração, já se arrependeu, já se converteu, já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, e você não. Uma coisa horrorosa. Você está preso sozinho na falta de perdão. Eu sei que eu estou falando pelo Espírito aqui. Eu sei que tem pessoas que precisam lavar o coração. Perfeito eu fazer isso agora. O perdão não é um sentimento, irmãos. Jesus não teve vontade de perdoar a gente não. Ele pediu até para Deus afastar dele aquele cálice. O perdão é uma decisão. Do mesmo jeito que a gente deseja viver em santidade, você deseja viver em santidade. Mas você tem dificuldade, não tem? Ah, não tem não, então desculpa, eu tenho. Porque a palavra fala que a gente tem que ser como Cristo. Santidade é ser o que Ele fez. É difícil amar como Ele amou. Não estou dizendo que eu tenho dificuldade de andar em santidade nos pecados mais básicos, isso já passou. Mas de entregar a minha vida pelo próximo é um nível de santidade que Deus exige que a gente tenha. É o nível de santidade que os apóstolos alcançaram, que os pais da igreja alcançaram e que a gente deve alcançar nesses últimos dias. De entregar a nossa vida pelo irmão. Todos nós temos a dificuldade, mas não é por isso que a gente não se entrega e pede a Deus força para fazer o que Ele chamou a gente para fazer. O perdão é o primeiro desses, gente. É o início disso. A gente libera perdão, a gente perdoa, a gente age antes da gente sentir. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. E ela é o começo de tudo. Ela foi o começo de tudo para a nossa redenção, para o nosso recebimento da graça. Ela é o começo de tudo para a sua vida de santificação. Sem você perdoar as outras pessoas, você não vai conseguir fazer quase nada que a Escritura te manda fazer, ou pelo menos quase nada que seja contrário à sua vontade. Talvez você consiga fazer algumas coisas que são bíblicas, mas é porque elas não são cobiças. Tem gente que não tem problema nenhum de avareza, que já é generoso, que a avareza não é um problema para ele, mas tem gente que tem dificuldade. Não se engane de achar que está vivendo em santidade, porque você consegue fazer algumas coisas. A santidade, ela começa com o amor. Ela caminha pelo amor e ela vive eternamente pelo amor. Então, se não existe perdão na sua vida, não existe santidade. E se não existe santidade, a palavra diz que sem santidade a gente jamais vai ver o Senhor. Não perdoar, ou perdoar, não é
é uma escolha para a gente. Jesus fala que se a gente não perdoar o nosso irmão, Deus também não perdoa os nossos pecados. É muito grave isso. Eu quero que você comece a dizer palavras de amor, de perdão e orar por aqueles que te perseguem. É o que Jesus ensina. A mesma boca para o monte ir é a mesma que crê que deve perdoar. Amém. Nós perdoamos, Senhor, os que nos ofenderam, os que nos perseguiram, os que nos perseguem, os que nos fizeram mal. Nós te entregamos, Senhor. Nós te entregamos tudo. Nós te entregamos o nosso coração. E nós te entregamos também as emoções que estão dentro do nosso coração. Nós te pedimos, Pai, para esse controle também nas nossas emoções. E dessa maneira nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se há a necessidade de juízo que seja feita pelo Senhor, mas nós oramos pela redenção. Não somos nós que vamos decidir, mas é o Senhor que decide todas as coisas, é o Senhor que julga todas as coisas. É com essa mesma fé que nós te apresentamos os nossos pedidos, tanto para nós quanto o nosso pedido de perdão para os nossos irmãos. Talvez a falta de perdão seja um monte. Nós te entregamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós perdoamos. Nós te entregamos todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pode se sentar. Vamos começar o nosso culto agora. Obrigado, gente. Vai encher de água aí? Não? Ah, e agora? O que eu faço? Onde que eu parei? Não sei, né? Viajo um final de semana, volto, tem um negócio desse tamanho no meu. Deus é bom. Glória a Deus. Tá mais leve? Eu tô. Abre Mateus capítulo 7. Vou ser bem breve, que meu relógio já está quase no fim ali. Mas nós temos que obedecer a direção do Espírito, né? Mateus capítulo 7, verso 1. Jesus vai dizer: não julguem, para que vocês não sejam julgados. É isso? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Vai em Romanos capítulo 2. Trazer um equilíbriozinho aqui. Romanos 2, 1.
Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. A afirmação que Paulo faz é um tanto forte, né? Ele nem me conhece, como é que ele sabe? Como que Paulo está dizendo que aquilo que eu julgo é justamente aquilo que eu pratico? Estranho demais. Ele diz: sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Agora, eu não sei se você percebeu uma certa divergência. Não sei, eu quero que você pense junto comigo. Jesus disse que a gente seria medido com a mesma vara que a gente mede. E talvez alguém possa pensar assim: mole então, eu vou usar uma desse tamanhozinho, porque aí eu não vou julgar ninguém. E se eu não julgo ninguém, ninguém pode. Talvez a gente pode pensar assim. Jesus me deu uma ideia maravilhosa. Então, já que eu não vou julgar ninguém, eu também não vou ser julgado por nada. Mas também falando sobre julgamento, o apóstolo Paulo fala que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então não é só isso. Não é tão simples assim, né? Eu não julgo ninguém, então logo eu não posso ser julgado. Paulo fala já uma coisa que não é contraditória, mas é complementar ao que Jesus diz em relação ao julgamento. Ele diz que quando a gente julga alguém, a gente está cometendo um erro. E aí Jesus fala a mesma coisa na continuidade do texto. Jesus é até um pouco mais enfático. Ele fala que a gente fala do cisco do olho do outro, mas que nesse caso a gente tem uma trave no nosso. Ou seja, existe um padrão nisso. Qual é o padrão? E qual é o julgamento que Jesus está proferindo? O padrão é que quando eu digo algo sobre alguém, eu revelo que aquilo que eu enxergo na outra pessoa costuma ser ainda maior em mim. E é isso que Paulo está dizendo. O julgamento, nesse caso, não é uma mera identificação, né, quando eu consigo ver algo em alguém. Não. O julgamento é quando existe uma sentença dada. E como que esse julgamento normalmente acontece? E por que Jesus fala isso? E por que Paulo também fala isso? E por que isso é uma instrução para a igreja? A carta de Paulo aos Romanos é uma instrução para a igreja. Concorda? Por que essa é uma instrução para a igreja? Porque existem fases desse julgamento na nossa vida. A primeira fase é o nosso olhar. Quando a gente vê o que alguém faz, fala ou vive, né? A gente olha para o comportamento de alguém. E é interessante que a gente tem um monte de pessoas aqui agindo, vivendo de formas diferentes, né? Mas normalmente algumas coisas específicas nos saltam aos olhos. O que nos salta aos olhos? Aqui eu tenho gente que está orando, prestando atenção, dormindo. Minha esposa estava tossindo agora. Cada um está agindo de uma forma. E numa comunidade, cada um age de uma maneira.
Mas a verdade é que algumas coisas específicas nos chamam a atenção. Eu costumo dizer que esse é o efeito carro novo. Eu costumo dizer nada, eu estou dizendo isso agora. Mas eu posso dizer que eu costumo dizer. Quando você quer comprar um carro, ou quando você compra um carro novo, você vê esse carro o tempo todo na rua, não é verdade? Esse é o efeito carro novo. Gostou? Legal, né? Assim funciona com o pecado preferido das pessoas. Quando você vê muito pecado em alguém, é porque esse pecado está muito na sua cabeça. Tem muito pecado acontecendo pelo mundo. Mas aqueles específicos que vêm para a nossa atenção, por que eles vêm para a nossa atenção? Por que eles chamam a nossa atenção no meio de um mar de pecados acontecendo? Porque ele está no nosso coraçãozinho. É por isso que Paulo fala, cuidado para você não julgar esse pecado. Porque se ele veio para a sua atenção, ele está na ponta da sua prática. E muitos desses pecados são preparados na nossa mente, no nosso entendimento. E como que funciona esse julgamento? Porque você não tem o poder de julgar, no sentido de decretar nada sobre ninguém. Você está vendo o seu irmão fazer algo e você se incomoda com aquilo. Você se incomoda com aquilo porque talvez você seja tentado naquela área. Quando a gente se incomoda, o que a gente faz? Quando você crê muito em alguma coisa, o que você faz? O coração fala, né? A boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Se o seu coração está cheio de julgamento, o que você faz? Você fala. Não é? E quando você fala o seu julgamento, e quando você fala aquilo que está enchendo o seu coração, e que é venenoso, é nocivo, aquilo vira um juízo contra você mesmo. Porque você está colocando para fora uma coisa que talvez você ache que está na outra pessoa, mas fica claro que aquilo pode estar na outra pessoa também, mas ela está em você. Existe o cisco no olho da outra pessoa, mas existe a trave no seu. E tanto Jesus quanto Paulo nos ensinam que antes da gente julgar, ou antes mesmo da gente falar, a gente tem que atentar para limpar aquilo na nossa vida. Amém? E aí a gente vem para uma coisa, eu estava vendo outro dia, hoje em dia existe na cultura popular, as pessoas estão louvando a fofoca. Você percebeu isso? É de uns tempos para cá agora, a gente tem visto as pessoas falando que fofoca é uma coisa boa. Eu vi outro dia num programa de um cara falando que fofoca era a linguagem do amor. Olha que coisa linda. Porque você ama alguém, você ama tanto com a pessoa. Você ama tanto a pessoa que você comunica algo para aquela pessoa. Entendeu? Se eu amo você, eu faço fofoca de alguém para você. Olha que coisa bonita. O mundo ele tem um nível diabólico muito interessante nas suas instruções. Colocar algo que a Bíblia abomina, como amor. Colocar uma coisa, e sabe, o julgamento ou a fofoca, é porque não tem a palavra fofoca na Bíblia, porque a palavra fofoca, ela vem de idiomas africanos, né? Se não me engano, a origem dela é afofô, alguma coisa assim, que tem uma origem linguística africana. Então, obviamente, não vai ter no grego koiné, né? Ou mesmo no hebraico. Se é algo subsaariano. Mas, o
que é a fofoca se não um julgamento que se faz entre as pessoas? Eu estava vendo, né, a fofoca normalmente ela termina com quem somos nós para julgar, né? Quando a gente já está julgando naquilo que a gente falou, né? É engraçado, mas é bem diabólico. Por quê? Eu tinha parado em qual versículo? No 4, né? Falando que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Verso 5 ele vai dizer: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade, ou Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, existe um procedimento correto e um procedimento equivocado. E a gente está num mundo nojentamente tendencioso para nos levar a não só não ver problema nenhum no procedimento errado, como a deixar com que a gente se encharque um pouquinho desse procedimento errado. O julgamento, ele funciona no meio da igreja, ele acontece primeiro no coração e na intenção, e ele depois vai, o próximo passo dele é a fofoca. Não é? Quem tem o poder de julgar alguém? Só Deus pode me julgar, né? Quem tem o poder de julgar alguém? É Deus, não é? Mas parece que a gente também tem. Como que a gente faz o nosso julgamento funcionar? Por meio da amplitude do comércio, como diz no Antigo Testamento. O que significa isso? Quando eu convenço outras pessoas a pensarem como eu no meu julgamento. Eu não tenho poder sozinho, mas eu tenho poder na unidade. Eu tenho poder na unidade do bem e eu tenho poder na unidade do mal. Por que o julgamento é um problema muito grande? Porque eu nunca julgo ninguém sozinho. Eu trago pessoas para julgar junto comigo. Mas eu não posso dizer, eu estou julgando. Na verdade, eu sempre vou dizer, quem somos nós para julgar? Interessante quando a gente fala quem somos nós para julgar, porque a gente já está julgando mesmo quando a gente faz isso. Não é? Qual que é o problema do julgamento? Ou da fofoca? É que ela é uma associação cancerígena para o corpo de Cristo. Porque ela não consegue tirar o pecado de ninguém. Ela não limpa nem o seu, e ela não limpa nem o do outro. Ela alastra os dois. Amém? Normalmente, quando a gente fala de outra pessoa, a gente não fala para outra pessoa. A gente fala para uma pessoa tão quebrada naquele mesmo pecado quanto a gente. Você não entendeu não, mas vamos lá. Quando você quer ajudar alguém, você busca aquela pessoa que pode realmente ajudar, ou aquela pessoa que vai ter a mesma cobiça que você de falar mal de outra pessoa. Pastor, mas olha, eu só ouvi. Para alguém falar, alguém tem que ouvir, querido. Não, mas é porque a pessoa confiou em mim. Ah, que gracinha. Então, não existe isso de confiar. Não se confia pecado em alguém.
Não, mas olha, é porque ele só me mostrou essas coisas horrorosas porque ele confiava em mim. Olha que bonito. Não existe isso. Não caia nesse erro. É porque a pessoa confia muito em mim. Cuidado, que quando ela confia a você um pecado, ela te faz sócia dele. Quando ela confia a você um julgamento, ela te faz sócia dele. Por que você quer isso? Por que a gente aceita isso? 2 motivos principais. Primeiro, porque a gente gosta desse pecado. A gente não gosta de dar um nome certo para ele, né? A gente fala de outras coisas, a gente fala dessa linguagem do amor, a gente fala, não, a gente só estava comentando, não, porque a gente tem que orar. Não, é tudo mentira. É porque no fim de tudo, a gente quer se sentir pertencente a alguma coisa. Então, quando a gente faz fofoca, a gente quer ser pertencente a alguma informação. A gente quer ser pertencente em alguma coisa. Uma informação, alguma coisa que a gente não devia estar participando. Mas a gente gosta de fazer parte. É um pecado. É um pecado tão feio quanto vários pecados que a gente discrimina. E muito mais feio do que várias coisas que nem pecado são e a gente diz que são pecado. Eu sei que quando a gente fala, a gente usa a palavra fofoca e julgamento, a gente é unânime, não é? Tem algum fofoqueiro aqui? Desculpa, não perguntei. Tem não? Não é possível. Eu consegui tirar todos. Rapaz, raro isso. Deixa eu dizer, é claro que tem. É que o fofoqueiro, ele é sorrateiro. Ele não pode levantar a mão, eu sou o fofoqueiro. Porque quando ele faz isso, ele se pinta de vermelho, ele se deixa muito claro. Ele não pode fazer isso. Porque ele trabalha nas sombras. Ele trabalha no WhatsApp. Ele trabalha em momentos onde ele acha que nem os olhos do Senhor estão olhando. Os olhos do onisciente estão olhando mesmo. E o triste do fofoqueiro é que ele não consegue executar o pecado dele sozinho, né? O fofoqueiro, ele tem inveja da pessoa que tem vício em pornografia. Porque a pessoa que tem vício em pornografia executa o pecado dela sozinha. O fofoqueiro não pode, ele tem que trazer mais gente para o pecado dele. Ele não consegue fazer, o pecado dele não fica para ele mesmo, porque ele sempre tem que trazer outra pessoa. É um pecado ingrato, porque ele não consegue ser secreto. Você tem um pensamento que ele é secreto, até o momento que o inconveniente do pastor Paulo vai pregar sobre ele. Porque quando eu inconvenientemente prego sobre fofoca, quem ouve sabe. E a outra pessoa sabe também. E quem mais participou de qualquer fofoca sabe também. Eu não estou dizendo que algo aconteceu. Eu estou dando uma vacina para que não aconteça. Mas se aconteceu, a cara fica vermelha. E eu vou te dizer, eu vou pregar sobre isso a cada X tempo, eu não sei quanto tempo, até a próxima. Pode ser domingo de novo. Qual que é o negócio sobre isso? É que esse ambiente nunca vai ser um ambiente livre para fofoca. Nunca vai. Isso é bom, não é? Ah, mas fofocar é tão bom. Aqui não vai ser, não.
aqui vai ser sempre vergonhoso. Aqui vai ser sempre pintado como é, algo diabólico, algo nojento, algo que não deve ser louvado, praticado, não deve ser normalizado. Ah, mas é porque eu falo. Ah, mas é porque eu não aguentei. Então se aguenta. Porque o estuprador fala a mesma coisa. Ainda culpa o outro, né? Ah, é o vestido que ela estava. É a mesma coisa, o fofoqueiro é parecido. Não, obviamente, na gravidade do pecado. Mas, de uma certa forma, o fofoqueiro mata a influência de outra pessoa com o pecado que ele comete. Porque quando ele fofoca sobre alguém. Quantas vezes você já ouviu falar mal de alguém e você definiu em você como a pessoa era, mesmo que ela não era como você achou que ela era, porque você ouviu que ela era daquele jeito por causa de um comentário. Ah, eu só comentei. Isso é diabólico num nível grave, porque ele é diabólico num nível tão grave, porque nada mais diabólico do que algo que pareça não ser tão diabólico assim. E aí quando eu falo sobre estupro e pornografia, você se... Oh, é horroroso, mas a fofoca é tão horrorosa quanto, porque ela alcança em uma longevidade. Irmãos, existem pessoas que demoram anos para conseguir limpar uma imagem que aconteceu e foi difundida por meio de uma fofoca que a gente não sabe nem achar de onde que começou. É horrível. Ah, mas eu só ouvi. Toda boca precisa de um ouvido. Ah, mas eu não aguentei eu não consegui não falar. Ah, é porque eu não consigo. Jesus fala para a gente arrancar um olho, se for preciso. Arranca a língua, então. Arranca o ouvido, então. Fura os 2 tímpanos. Arranca a língua, amarra, costura o lábio. Alimenta por sonda. É melhor do que você ir para o inferno de corpo inteiro. Porque você ama falar das pessoas. Estava bom na hora da música, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque é necessário que a gente se limpe das coisas que são as que nos assediam todos os dias. Porque grandes pecados não te assediam todos os dias. São esses que te assediam todos os dias. Porque a gente é um ser social e a gente conversa uns com os outros todos os dias. E quando a gente julga na nossa mente, no nosso coração, o que sai da nossa boca, o que está cheio no nosso coração? E a gente conversa com as pessoas todos os dias. E quando a gente menos vê, sai de dentro da gente algo que não deveria ter saído. A gente toma cuidado com o nosso coração, para não sair da nossa boca e contaminar outra pessoa. Algo que nunca deveria nem ter sido cogitado ou pensado por nós. Lembra que a gente estava falando de adoração? Você falou de 2 coisas, não, eu estou falando da mesma coisa. A boca fala que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de adoração, vai sair da minha boca adoração. Se no meu coração está cheio de julgamento, vai sair da minha boca adoração? Não vai. E aí, o que adianta? O que adianta? Na hora do louvor, a gente cantar, pular, e a gente fazer... Cara, não adianta nada. Tiago vai dizer isso. Como que pode sair da mesma boca água amarga e água doce? Da mesma fonte, né? Como que da mesma boca saem louvores ao Senhor? Que texto que é esse, me lembra? Tiago o quê? 3, né? Vamos lá comigo a gente encerrar nele.
Tiago 3, 2. Ele vai dizer: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha, existe um jeito bíblico de alcançar a perfeição. Não é legal isso? Oh, como ser perfeito como Jesus. Fica tranquilo, você não vai precisar morrer por ninguém não. Mas sabe uma coisa boa para alcançar a perfeição? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Quer ver uma coisa boa? Não tropeçar no falar. O que significa isso? O bom e velho em boca fechada não entra mosquito. Ou quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tem vezes que é melhor ficar calado mesmo, gente. Não tem nada para falar, fica quieto. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos. Tiago está falando isso, irmão de Jesus, não briga comigo. Para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aparentemente eu não estava exagerando, não. Tiago concorda comigo. Na verdade, eu concordo com ele, que ele escreveu antes. Ah, mas eu só falei. Ah, mas... Não. Não existe eu só falei. Na oração, eu estava... É porque a gente acha que só falar, que falar é pouca coisa. Jesus disse que eu posso falar para o monte. Ergue-te e lança-se no mar. E que se eu não duvidar no meu coração sobre o que eu falei, o negócio é que a gente fala demais. A gente fala demais, a gente devia aprender a falar melhor, ao invés de falar muito. Eu não tenho que falar muito, eu tenho que falar certo. Que aí o louvor dos meus lábios vão ser verdade. Que aí a minha oração vai ser verdade, o meu perdão vai ser verdade. Agora falar de qualquer jeito, de qualquer coisa, é um cavalo sem freio. É um navio desgovernado. Versículo 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca prosseguem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aleluia. Quem é sábio tem entendimento de vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, o julgamento está no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. É importante a gente cuidar do que está no coração e perceber que o que a gente fala representa o que está no nosso coração. Eu não estou dizendo isso para condenar ninguém, mas que você aprenda a perceber o que está saindo da sua boca representa o que está no seu coração. Agora, o que entra pelo seu ouvido é o que enche o seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é?
Como que eu faço para encher meu coração de coisas boas? Eu ouço a palavra. E quando eu ouço a palavra, eu encho meu coração de coisas boas. E quando eu ouço fofoca, eu faço o quê? E quando eu ouço besteira, eu faço o quê? Eu encho meu coração de algo que eu não quero que vá sair dele depois. Se eu encho meus ouvidos de louvores, eu encho meu coração de louvores. E da minha boca, verdadeiros louvores saem. Se eu encho meu ouvido de graça, meu coração se enche de graça. Se eu encho meus ouvidos de amor, meu coração se enche de amor. Amém. Obrigado, Pai. Pelos nossos corações sendo encharcados de amor, de graça. Eu oro para que a gente tenha nosso ouvido livre de qualquer coisa que não agrade ou não louve o Senhor.